Alô, tudo bem? Eu sou Antônio Pedral, arquiteto, urbanista, paisagista e pesquisador das questões do subúrbio e participo também do grupo Diálogos Suburbanos, né? Estou aqui para mostrar um pouco do meu trabalho, principalmente o que eu escrevi para o Diálogo Suburbano e apresentei o ano passado numa mesa. Meus interesses em relação às questões de subúrbio se iniciaram há muitos anos atrás, quando eu entrei para trabalhar como arquiteto da Rede Ferroviária Federal e viajando diariamente ao longo da linha e pude perceber que havia uma separação clara provocada pela linha do trem nos bairros de subúrbio e nas municipalidades e nas cidades da Baixada Fluminense. Isso eu pude constatar que era um caso clássico de urbanismo, de segregação intraurbana, e aí então a minha primeira pesquisa que eu desenvolvi para o meu mestrado e para a dissertação do meu mestrado girou em torno do bairro de Quintino, que foi o meu estudo de caso, e mostrou claramente que havia essa divisão e que muitas vezes os moradores dessas regiões marginais da linha ferroviária tendem a se deslocar e a fazer seus negócios e ter sua vida cotidiana ou de um lado ou de outro da linha do trem, conforme o lado em que mora. Isso, enfim, pude constatar com entrevistas e uma pesquisa com um cunho um pouco sociológico, antropológico, né? E mostrou coisas muito interessantes, como moradores de um lado desconheciam o que existia do outro lado da linha do trem, morando no mesmo bairro, enfim. Isso gerou a minha dissertação de mestrado e que depois eu sintetizei em um artigo que eu apresentei no seminário dos 150 anos do subúrbio carioca, coordenado pelo Márcio Pinhon e pelo Nelson da Nóbrega Fernandes, ambos geógrafos. Posteriormente, a minha pesquisa se deslocou em direção à periferia, a periferias mais distantes desse subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, e aí o meu interesse focou bairros situados e loteamentos situados à margem da rodovia Presidente Dutra, em Auche, Nova Iguaçu, e em Queimados, o bairro de Valderiosa. Em Auche, o bairro de Rodonópolis, né? E é interessante que mostrou que esse crescimento da cidade que eu tinha observado lá atrás na pesquisa de Quintino, em que os loteamentos, muitas vezes vizinhos, não dialogavam entre si, não formavam um contínuo urbano perfeito, porque as quadras de um loteamento são diferentes da outra. Então, esses elementos da morfologia urbana me indicaram que isso poderia ser uma construção, vamos dizer assim, híbrida. Então eu chamei de cidades híbridas, né? E híbridas por quê? Eu usei essa metáfora que eu trouxe dos estudos de culturas híbridas, né? E que seria um caso típico de cultura híbrida material, né? Enfim, esses loteamentos, eles estão sendo construídos exatamente nesses setores distantes, né? Nesses espaços distantes, e por isso a busca por Valderiosa e por Rodonópolis, né? Então, o que eu pude constatar é que esses espaços híbridos, dessa cidade híbrida, ela se constrói no cotidiano com a construção de loteamentos novos que vão crescendo, enfim, e que não dialogam entre si. E isso foi uma realidade que aconteceu no passado, no crescimento dos subúrbios do Rio, que se esparramaram pela
região da Baixada Fluminense, engolindo as municipalidades e enfim, as cidades e os bairros existentes, né, num contínuo constante e esse espraiamento se prolonga, né, ao ponto de você não distinguir aonde está um município e aonde está o outro município, né. Esses loteamentos, esses locais híbridos, muitas vezes favorecem, vamos dizer assim, um crescimento híbrido e favorece principalmente o surgimento de culturas híbridas, manifestações culturais híbridas, né, nesses espaços que são indefinidos de um lado ou de outro, ou qualquer coisa assim. E isso é interessante, né, porque os subúrbios e as periferias são hoje os grandes fomentadores de novas manifestações culturais, além das existentes do passado, né? Então, é exatamente nesses locais que ocorre isso. Então, isso gerou o meu artigo no Diálogos Suburbanos, né? Documento, enfim, que foi coordenado pelo Joaquim Justino dos Santos, Rafael Matoso e a Tereza Guillon, e o título desse meu trabalho foi Subúrbio e Periferia, onde a cidade é híbrida, né? E isso, enfim, é uma parte, um pedaço somente da minha tese de doutorado, em que eu denominei de cidade híbrida, né? Uma contribuição para uma teoria das periferias urbanas contemporâneas no Brasil, editado esse ano de 2020, né? Ainda não foi para as livrarias, a pandemia impediu, mas enfim, espero que assim ter contribuído um pouco com essas novas possibilidades de descrições, que se estruturem novas maneiras e teorias para explicar os subúrbios, porque os subúrbios, que são um fenômeno do século XX, XXI, e periferias, eles são ainda descritos e explicados por teorias do fim do século XIX, início do século XX. Então, espero que tenha dado uma contribuição, despertado questões novas a outros pesquisadores que possam desenvolver ou venham a desenvolver outras formas e outras maneiras de descrever e explicar esse fenômeno das cidades híbridas, das periferias e dos subúrbios. Obrigado e até a próxima.